Bom dia, a paz do Senhor para os irmãos. O tema do nosso devocional de hoje é uma pergunta para a gente. Há perdão? A nossa leitura bíblica será no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versículos do 1 ao 13, e diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: Meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom, praticou feitiçaria, adivinhação e magia e consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: Neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, os decretos e as ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído de diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. O nosso versículo-chave de hoje está lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 24, e diz assim: Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Há esperança para alguém como o rei Manassés? Além de todas as atrocidades mencionadas no texto de hoje, ainda é dito que ele derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou o povo de Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Tanta maldade não ficou impune. Por meio dos assírios e de forma humilhante, Deus levou-o para longe de seu reino. Somente então ele caiu em si e buscou ao Senhor. Neste ponto da história, talvez você pense que por tudo que ele fez, Deus não devia nem ouvi-lo. Mas ele não age como ser humano. Atendeu o pedido de Manassés e restaurou sua vida, reconduzindo-o ao trono. A continuação do texto bíblico mostra que a partir dali o rei mudou totalmente de atitude, retirando os altares idólatras que tinha posto no templo do Senhor e ordenando ao povo que servisse ao Deus verdadeiro. No versículo 18 está escrito que ele orou a seu Deus, não apenas de seus antepassados, pois a partir daquela situação extrema passou a servi-lo também. No versículo em destaque, Paulo reconhece a dificuldade que todos temos de fazer somente o que agrada a Deus, pois nosso corpo busca atender seus próprios desejos.
nossos pensamentos e atitudes nem sempre condizem com o que Deus quer e mostram que somos miseráveis. Porém, quando admitimos isso, quebrantados, contritos e dispostos a mudar a direção de nossas vidas, Deus nos perdoa. Podemos não ter cometido tantas maldades como Manassés, mas assim como ele também precisamos nos humilhar e nos voltar ao Senhor. Não importa o que já fizemos ou deixamos de fazer, nosso passado ou a culpa que carregamos. Ao entregar a vida a Cristo com fé, encontramos perdão. Deus tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Amém? Hoje a nossa reflexão está voltada para o tema do perdão e é muito bom que Deus fale aos nossos corações através desse tema, que é bem importante para a gente praticar no nosso dia a dia. Tem uma parte da oração do Pai Nosso que diz: perdoe os nossos pecados assim como nós perdoamos aquele que pecou contra nós. E tem uma outra parábola, né, na Bíblia, que fala sobre o perdão de uma dívida. O rei perdoou a dívida de uma pessoa que estava devendo a ele, e quando o servo dessa pessoa que teve a dívida perdoada foi até ele e pediu para ele perdoar a dívida, ele não perdoou. E aí a gente vê que muitas vezes a gente pode cair nessa mesma armadilha de querer receber o perdão do Senhor, mas não perdoar, julgar o próximo, mas julgar mesmo, ser hipócrita, porque é muito fácil a gente apontar o pecado do outro. Uma vez eu li uma frase que diz que a gente aponta como que a gente aponta o pecado do outro só porque é diferente do nosso? Na Bíblia também diz pra gente que quando a gente fala que não peque, é aí que nós estamos pecando. Então o pecado tem várias formas de falar sobre o pecado, tem várias formas de falar sobre o perdão, e hoje, aqui nessa reflexão, foi trazida a forma que a gente, como ser humano, menos pratica, que é perdoar uma pessoa de todo o mal que ela fez. Deus perdoou Manassés quando ele se arrependeu. Eu sempre digo que o arrependimento, que o pedido de perdão precisa ser reconhecido, porque é muito difícil para a pessoa chegar a esse ponto, e é digno. Quem se arrepende é digno de perdão. Então que a gente possa praticar o perdão e que a gente possa também entender que para Deus não há nada que a gente possa ter feito para nos separar do amor dele. O perdão é o elo que nos une ao Senhor. Sem a gente pedir perdão, a gente não consegue chegar na presença do Senhor. Sem a gente pedir perdão, a gente não consegue se unir a Ele, sermos como Ele. Então que a gente continue na nossa caminhada, entendendo a importância do perdão, a importância de pedir perdão e de perdoar também. Que esse tema possa realmente dar frutos na nossa vida, no nosso caráter, e que a gente continue a entender que a justiça de Deus não tem nada a ver com a nossa justiça. Que a gente continue a entender que quando a gente julga, que quando a gente condena alguém, a gente não está fazendo nada do que se aproxima daquilo que Deus quer pra gente. É uma reflexão importante, é uma reflexão que pode mexer com o nosso jeito de pensar, mas Deus é assim mesmo, Ele quer revolucionar a nossa vida. Amém? Então vamos fazer essa oração, entregar ao Senhor o nosso dia, pedir que Ele nos perdoe e que a gente possa também ter esse sentimento importante de querer perdoar o nosso próximo,
de não agir conforme aquilo que a gente imagina como justiça, e que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, eu quero te louvar, te bendizer, te engrandecer, te agradecer por essa palavra, Senhor, trazida hoje, por esse tema que fala sobre o perdão. É muito bom, Senhor, saber que o Senhor perdoa todas as nossas fraquezas, todos os nossos pecados, que o Senhor reconhece em nós o arrependimento, que o Senhor reconhece em nós o pedido de perdão, mesmo depois de termos feito tanto mal, Senhor, para o nosso próximo, mesmo depois de termos ignorado tantas vezes, toda vez que o Senhor fala conosco, mesmo depois de ter saído dos seus caminhos, mesmo depois de ter procurado outros deuses, mas o Senhor é um Deus que quando encontra um coração contrito, ali o Senhor acha, Pai, um verdadeiro adorador, um coração arrependido, um coração digno de ser perdoado. Senhor, é pela graça que nós estamos aqui, não é por merecimento. Então, Deus, que a gente, como ser humano, passe a entender que a tua justiça é uma justiça diferente. Que aquilo que a gente imagina, Senhor, como justiça, que é o modelo que a gente tem aqui de erro e punição, a gente precisa entender que diante de ti, Senhor, não há, as coisas não são dessa forma. Sabemos e temos consciência que aquilo que plantamos, nós colhemos sim, que há consequências para o nosso plantio, que há consequências para os nossos pecados, mas a partir do momento que nós estamos contigo, é mais fácil passar por essas consequências. Deus, é muito bom, Senhor, é muito importante que esse tema tenha vindo, Pai. Então, Senhor Jesus, que gere frutos em nossa vida, que gere, Senhor, uma mudança de perspectiva e de pensamento, uma mudança, Senhor, em nosso caráter, que a gente não julgue os erros do próximo, que a gente não esteja aqui, Senhor, para apontar, mas que a gente esteja aqui para entender que em Ti, Senhor, há um lugar, que em Ti, Senhor, nós encontramos esse perdão. E não é só eu que encontro esse perdão, é qualquer um daquele que buscar o seu perdão. Então, a resposta para essa pergunta, Senhor, que é o tema de hoje, há perdão? Há perdão em Ti. E eu te peço, Senhor, todas essas coisas e te agradeço, fica conosco, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.